Preparem-se para o manifesto de descoberta mais épico que vocês já ouviram. Antes de mergulharmos neste turbilhão de poderes, certifiquem-se de dar um grande gosto a esta mensagem. Compartilhem com os navegadores e, claro, apoiem a coroa portuguesa para não perderem nenhuma das nossas jornadas inesquecíveis. Dizem que a conquista é um prato que se serve com estratégia, mas para Leonor de Castelo, ele foi servido num luxuoso mosteiro em Lisboa, sob candelabros de azeite a cintilar, no próprio encontro de cúpula do seu antigo general. Lá estava ele, Fernando Vaz, arrogante e triunfante, com um mapa naval na mão, e a sua nova noiva, Isabel do Vale, no braço, gabando-se do seu futuro opulento. Ele acreditou ter ganho, que a tinha apagado da memória da nobreza. O que ele não sabia era que o capitão tranquilo e discreto, sentado ao lado dela, aquele que ele tinha descartado como um parceiro de aliança sem importância, estava prestes a transformar o seu evento de posse, perfeitamente planeado, numa lenda por todas as razões erradas. O que acontece quando o seu passado colide com um futuro que nunca imaginou? A carta régia chegou numa terça-feira, aninhada entre uma fatura de impostos para a sua modesta residência no bairro de Alfama, Lisboa, e um postal de uma amiga que estava servindo nos Açores. Era de pergaminho grosso e cremoso, do tipo que parece descaradamente caro, gravada em caligrafia dourada, que se enrolava com arrogante perfeição. Os nomes Fernando Vaz e Isabel do Vale. Abaixo a data e o local. O Mosteiro dos Jerônimos em Belém, um lugar sinônimo de riqueza antiga e de declarações de poder régio. Leonor de Castelo deixou que os seus dedos traçassem as letras em relevo. Fernando Vaz, o seu antigo noivo. O nome ainda parecia um membro fantasma, uma parte dela que se tinha ido, mas que ocasionalmente lhe doía com a lembrança da sua presença. Estavam separados há 2 anos, um assunto caótico e doloroso que tinha deixado Leonor sentir-se como uma versão vazia de si mesma. Ele o tinha iniciado, claro. O relacionamento de 7 anos, que ela pensara ser uma parceria estratégica, tinha se tornado, aos olhos dele, um fardo. Ele era um explorador em ascensão, membro do conselho num prestigiado instituto naval no centro de Lisboa. E ela, uma designer de mapas freelancer, que trabalhava em casa com calças de lã, simplesmente já não se encaixava na sua narrativa ascendente. Nós nos distanciamos, Leonor, tinha dito ele, as palavras estéreis e ensaiadas. Eu estou numa trajetória diferente agora. Preciso de alguém que consiga acompanhar o ritmo da corte. A alguém acabou por ser Isabel do Vale, herdeira de uma fortuna mercantil. Uma mulher cuja vida era uma coleção curada de recepções reais, eventos equestres e verões no Algarve. Ela era tudo o que Leonor não era, polida, de bom pedigree e poderosamente conectada. A notícia do relacionamento deles tinha sido um murro no estômago, confirmando cada insegurança que Fernando tinha cultivado tão habilmente nela ao longo dos anos. Que ela não era inteligente o suficiente, ambiciosa o suficiente, ou bonita o suficiente, que no final era substituível. Agora, segurando a carta régia, uma onda de náuseas invadiu-a. Por que ele a tinha enviado? Parecia menos um ramo de oliveira e mais uma declaração pública final da sua vitória. Uma atuação obrigatória para a sua própria humilhação. Ele queria que ela o testemunhasse, que o visse de pé no pódio, com a sua noiva perfeita, no seu lugar perfeito, cimentando uma vida para a qual ela nunca foi boa o suficiente. Era um jogo de poder, puro e simples. O clássico Fernando. O seu primeiro instinto foi queimá-la, ver as ostensivas letras douradas enrolarem-se em cinzas negras
e atirá-las para o rio Tejo. Ela imaginou responder não, com um floreio desafiador, rabiscando uma mensagem que não teria a coragem de enviar. Lamento. Nesse dia estou ocupada a verificar os meus telescópios e a recuperar a minha alma. Ela atirou a carta régia sobre a pequena bancada da sua cozinha, o pergaminho pesado aterrando com um suave baque que ecoou o afundamento no seu estômago. Durante 2 dias, lá esteve, uma presença silenciosa e zombeteira. Ela tentou ignorá-la, mergulhando no trabalho, mas a sua concentração estava destroçada. Cada carta de cliente, cada relatório de rota parecia troçar dela. Ela estava a desenhar logotipos para pequenos comerciantes enquanto o seu ex-noivo estava a fundir a sua vida com uma dinastia mercantil. Foi durante uma chamada noturna com a sua melhor amiga, Inês, que a ideia começou a mudar. Simplesmente não vás, disse Inês, a sua voz um bálsamo reconfortante no telefone. Por que te sujeitarias a isso? Deixa-o ter a sua festinha arrogante. Não lhe deves uma audiência. Eu sei, Inês, Leonor disse, agitando um copo de vinho verde barato e olhando para as luzes da cidade de Lisboa da sua pequena varanda. Mas uma parte de mim sente que, se eu não for, ele vai pensar que estou a esconder-me, que estou tão quebrada que nem sequer consigo enfrentá-lo. Ele dirá às pessoas que eu não consegui suportar. Ele vai ganhar. Não é uma competição, Leonor. Com o Fernando, tudo é uma competição, replicou ela. O silêncio do outro lado da linha foi um reconhecimento. Inês tinha estado lá durante toda a feia separação. Ela tinha visto a crueldade casual de Fernando em primeira mão. Está bem, disse Inês lentamente. Então qual é a alternativa? Vais, vês a sua posse, comes carneiro seco e choras na capela? Isso não é ganhar, isso é tortura. Leonor não tinha uma resposta, mas a conversa plantou uma semente. E se ela não fosse sozinha? E se ela não fosse como a antiga noiva, triste e abandonada? E se ela reescrevesse o papel que ele lhe tinha atribuído? O pensamento era aterrador, mas também eletrizante. Era uma faísca na escuridão que a tinha envolvido durante 2 anos. No dia seguinte, ela pensou em quem poderia pedir. Os seus amigos homens estavam demasiado próximos da situação. Eles odiavam Fernando com uma paixão ardente que seria impossível de esconder. Um parceiro casual veria através da farsa. Ela precisava de alguém diferente, alguém tão afastado do seu mundo que seria completamente ilegível. Foi então que pensou em Gaspar Cruz. Ele era um cliente, mas não um típico. Ele tinha-lhe encomendado o design de uma série de mapas náuticos intrincados para um portfólio de entrepostos ultramarinos boutique que estava a desenvolver na costa da Andaluzia. As suas interações tinham sido completamente virtuais. Uma série de correspondências e reuniões por luneta profissional, educadas e surpreendentemente perspicazes. Ele estava baseado em Londres, embora parecesse estar constantemente em movimento. A sua foto de perfil era discreta. Um homem com cerca de 30 e poucos anos, com olhos gentis, um sorriso caloroso e um toque de prata nas suas têmporas que sugeria uma sabedoria tranquila. Ele era eloquente, pagava as suas faturas a tempo e os seus comentários eram sempre construtivos e respeitosos. Um contraste marcado com as críticas depreciativas que Fernando costumava fazer ao seu trabalho. Ele era um completo estranho na sua vida pessoal. A tela em branco. A ideia era uma loucura. Ela sabia que era uma loucura. Pedir a um cliente que nunca tinha conhecido pessoalmente para voar de Londres para Lisboa para se passar por seu acompanhante na posse do seu ex-noivo era o enredo de uma má comédia romântica. Ela escreveu o e-mail 3 vezes,
apagando-o de cada vez, o seu coração a bater forte contra as costelas. Era pouco profissional. Era desesperado. Era um suicídio profissional. A quarta tentativa, impulsionada por outro copo de vinho verde barato e uma onda de desafio de "que se dane", ela clicou em enviar. Manteve-o breve e brutalmente honesto, enquadrando-o como uma proposta muito pouco convencional. Explicou a situação com seu ex-noivo, as dinâmicas de poder em jogo e o que a sua presença significaria. Ela ofereceu-se para pagar o seu voo e alojamento, claro, e uma taxa generosa pelo seu tempo, enquadrando-o como uma consulta sobre estratégia diplomática adjacente à marca, um jargão corporativo do qual ela tinha certeza que Fernando se teria orgulhado. Ela fechou o seu laptop, imediatamente convencida de que tinha acabado de queimar o seu melhor relacionamento com um cliente. Não teria notícias dele, ou pior, receberia um e-mail educado e compassivo recusando a proposta e terminando subtilmente o seu contrato profissional. Ela passou a noite a revirar-se, os seus sonhos uma montagem caótica de cartas régias douradas e caras de clientes desaprovadoras. A resposta chegou menos de 24 horas depois. O assunto era simplesmente uma proposta muito pouco convencional. A mão de Leonor tremeu ao abri-lo. Estimada Leonor, obrigado pelo seu e-mail sincero e intrigante. É, sem dúvida, a proposta mais interessante que recebi este ano. Eu acredito no bom design e acredito em decisões audaciosas. Isto parece ser ambas as coisas. Também tenho uma política pessoal de nunca deixar um bully ganhar. Coincidentemente, tenho negócios em Portugal por essas datas. Considere a sua proposta aceite. Não é necessária taxa, mas aceitarei o voo. O meu assistente entrará em contato para coordenar os detalhes. Pense nisso como um estudo de campo em dinâmicas da corte. Parece muito mais interessante do que as minhas reuniões agendadas. Atenciosamente, Gaspar. Leonor leu o e-mail 5 vezes. Um sorriso lento e incrédulo espalhou-se pelo seu rosto. Estava realmente a acontecer. Gaspar Cruz estava a vir para Lisboa e, de repente, pela primeira vez em 2 anos, a ideia de ir à posse de Fernando não a enchia de pavor, enchia-a de uma sensação emocionante, aterradora e absolutamente deliciosa de possibilidade. Ela aproximou-se da carta régia na sua bancada, pegou-a e, com mão firme, marcou a caixa de comparecer. E mais um. A semana que antecedeu a posse foi um turbilhão de energia nervosa. Leonor comprou um vestido de seda verde esmeralda profundo, que era mais elegante e ousado do que qualquer coisa que ela tinha tido. Era uma declaração, uma rebelião silenciosa contra a mulher bege e inofensiva que ela tinha sido quando estava com Fernando. Inês ajudou-a com o cabelo e a maquiagem, transformando-a numa versão mais elegante e segura de si mesma. "Pareces uma rainha das ilhas", tinha dito Inês, recuando para admirar o seu trabalho. "Não uma designer de mapas triste e abandonada, uma rainha que possui um país danado." Leonor tinha rido, mas o sentimento permaneceu. Naquela noite, ela não era a ex-noiva descartada de Fernando. Ela era a rainha do seu próprio país recém-descoberto. Gaspar chegou no dia anterior à cerimônia. Ele tinha sugerido que se encontrassem para beber um copo de vinho do Porto, para alinhar a sua narrativa, como ele tinha colocado no seu e-mail. Ela escolheu um bar tranquilo e pouco iluminado num hotel boutique no centro, um lugar onde se sentia segura de que não encontrariam ninguém da sua vida antiga. Ela viu-o antes que ele a visse. Ele era mais alto do que ela imaginava, vestido com um fato cinzento simples, mas impecavelmente cortado, que falava de luxo discreto.
Ele movia-se com uma graça fácil e sem pressa, que atraía a atenção sem a exigir. Quando ele a viu, o sorriso caloroso da sua foto de perfil materializou-se e foi ainda mais desarmante pessoalmente. «Leonor!» disse a sua voz um barítono suave e tranquilo, com um ligeiro sotaque britânico. «É um verdadeiro prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Você está deslumbrante.» Não houve desconforto. Ele apertou-lhe a mão, o seu aperto firme e tranquilizador, e deslizou para o assento à frente dela. «Obrigado por fazer isto, Gaspar», disse ela, a sua voz um pouco trêmula. «Sério? Você não tem ideia do quanto...» «Eu acho que tenho uma ideia», ele a interrompeu suavemente. «E você não tem nada a agradecer-me. Como eu disse, tenho uma política anti-bullies rigorosa. E pelo que me contou, o Sr. Vaz parece precisar de uma lição de humildade.» Passaram 2 horas a conversar. Ele era um ouvinte incrível, fazendo perguntas perspicazes sobre a sua vida, o seu trabalho e o seu relacionamento com Fernando. Ela deu por si a abrir-se de uma forma que não tinha feito com mais ninguém. A história da sua separação jorrou dela, não como uma tragédia, mas como um estudo de caso. Ele, por sua vez, partilhou histórias das suas viagens, de como construiu o seu negócio do zero, dos desafios e triunfos de criar algo significativo. Ele era encantador, inteligente e divertido, com uma sagacidade seca que a fez rir mais do que tinha feito em anos. Nunca a fez sentir-se tola pelo seu pedido audacioso. Em vez disso, tratou-o como um movimento estratégico brilhante. «Então qual é a nossa história?» perguntou ela, sentindo uma renovada sensação de confiança. «O simples é o melhor», disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. «Conhecemo-nos através do trabalho. Descobrimos que tínhamos uma paixão partilhada pelo design e por negócios éticos. Temos estado a sair há alguns meses. Eu estou na cidade a negócios e você gentilmente me convidou para ser seu acompanhante. Estamos calmamente felizes e completamente desinteressados no drama. A melhor maneira de dominar uma sala é agir como se já se tivesse esquecido que se está nela. No dia da posse, uma carruagem preta organizada por Gaspar a recolheu, esperando por ela no hall do seu hotel, segurando um pequeno e elegante ramo de orquídeas brancas. «Um pequeno acessório para a rainha», disse ele com uma piscadela. Ao chegar à opulenta entrada do mosteiro dos Jerônimos, o coração de Leonor começou a bater forte. O serviço de estacionamento de carruagens estava repleto de veículos de luxo, landaus, broughams, phaetons. Os convidados com vestidos de designer e trajes de corte subiam a grande escadaria. Este era o mundo de Fernando agora, um mundo projetado para intimidar. «Pronta?» perguntou Gaspar, colocando uma mão suavemente no seu braço. O seu toque era reconfortante. «Como nunca», respirou ela. Ele sorriu. «Apenas siga o meu jogo e lembre-se de que tem todas as cartas.» Eles entraram e o efeito foi imediato. O hall era um mar de caras familiares da sua vida passada. Colegas de Fernando, a sua família, os seus amigos mútuos que se tinham discretamente posto do lado dele após a separação. As conversas pararam, as cabeças viraram, os olhos arregalaram-se. Leonor, que sempre tinha sido a ex-noiva ratinha e tranquila, era agora uma visão em seda esmeralda no braço de um estranho bonito e impecavelmente vestido que irradiava uma aura de poder tranquilo. Ela viu a mãe de Fernando, Dona Elvira, primeiro. Uma mulher formidável com um capacete de cabelo loiro perfeitamente penteado e um desdém por qualquer pessoa sem um fundo fiduciário. O seu rosto,
que geralmente estava mascarado com uma condescendência educada, era uma imagem de espanto com a boca aberta. Olhou de Leonor para Gaspar e vice-versa, a sua mente claramente a correr para calcular esta variável inesperada. Depois viram Fernando. Ele estava de pé, perto da entrada do salão de banquetes, cortejando um grupo de seus colegas, um sorriso presunçoso e triunfante colado no seu rosto. Ele estava no seu elemento, o rei no seu castelo. Quando ele a viu, o seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Os seus olhos percorreram o seu vestido, o seu cabelo e depois pousaram em Gaspar. Ela viu o flash de confusão, depois aborrecimento, depois ego puro e não diluído. Ele não podia suportar que ela não estivesse lá, sozinha e miserável. Ele aproximou-se deles, a sua noiva Isabel, uma visão em renda branca, arrastando-se no seu rasto. «Leonor», disse ele, a sua voz pingando falsa sinceridade. «Fico muito contente por teres conseguido vir. Eu não tinha a certeza se o farias.» O subtexto era claro. «Fico surpreendido por teres tido a coragem.» «Fernando», disse Leonor, a sua voz fria e firme, um contraste marcado com o bater frenético do seu coração. «Eu não perderia por nada. Parabéns!» Os olhos de Fernando pousaram em Gaspar, um olhar desdenhoso e avaliativo. «E o senhor é...?» perguntou sem se incomodar em oferecer um aperto de mão. «Gaspar Cruz», disse Gaspar, a sua voz calma e nivelada. Ele estendeu uma mão, forçando Fernando a aceitá-la. «Um amigo da Leonor. É um lugar bonito. Tem um excelente gosto.» O elogio foi proferido tão suavemente que era quase impossível detectar a sutil ironia, mas Leonor sentiu-a. Fernando, que se orgulhava da sua suposta sofisticação, estava a ser superado, e ele sabia-o. Isabel, sentindo a tensão, deu um passo à frente com um sorriso deslumbrante, embora ligeiramente forçado. «Leonor querida, é tão corajoso da sua parte vir. Estamos tão entusiasmados por tê-la aqui para partilhar o nosso dia especial.» «Corajoso?» A palavra flutuou no ar, um insulto perfeitamente direcionado e com luva de veludo. Antes que Leonor pudesse responder, Gaspar deu-lhe um suave aperto no braço. «Nós é que estamos entusiasmados», disse ele. O seu sorriso nunca vacilou, enquanto olhava diretamente para Isabel. O amor vale sempre a pena celebrar. Não é, querida? Ele olhou para Leonor, os seus olhos a enrugarem-se nos cantos. O querida foi uma jogada de mestre. Foi íntimo, casual e completamente convincente. Marcou um território, traçando uma linha na areia. Leonor não estava lá apenas com um acompanhante, ela estava lá com seu querida. O maxilar de Fernando ficou tenso. Ele tinha esperado um fantasma no banquete, um triste espectro da sua vida passada, para servir de pano de fundo ao seu glorioso futuro. Ele não tinha esperado isto. Ele não tinha esperado que ela chegasse com um homem que parecia poder comprar e vender o mosteiro inteiro sem suar. Um homem que olhava para Leonor, não com pena, mas com genuína admiração. A grande entrada tinha terminado. Eles tinham sobrevivido ao confronto inicial, mas ao entrarem no salão de banquetes, um espaço cavernoso, a pingar cristais e rosas brancas, Leonor sabia que a noite mal estava a começar. A primeira batalha tinha sido ganha, mas a guerra da percepção estava longe de terminar. A cerimônia de posse foi um assunto luxuoso, tão ostentoso quanto Leonor esperava. Teve lugar num jardim formal, sob um dossel de luzes de azeite cintilantes, com um quarteto de cordas a tocar suavemente. Isabel deslizou pelo corredor parecendo uma princesa. E Fernando ficou no pódio, parecendo um homem que tinha acabado de fechar o negócio mais importante da sua vida.
Leonor observou, sentindo uma estranha sensação de desprendimento, como se estivesse a observar uma cena de um filme. A dor que ela esperava sentir estava amortecida, substituída por uma calma fria e analítica. A presença de Gaspar ao seu lado era uma âncora silenciosa no mar do seu passado. Ele não lhe pegou na mão, nem ofereceu clichês. Simplesmente sentou-se lá, a sua força tranquila um escudo contra os fantasmas do seu relacionamento. A verdadeira atuação, no entanto, começou na recepção. O salão de banquetes era deslumbrante, com imponentes centros de mesa florais e uma pista de dança com monograma personalizado. O ar zumbia com o tilintar dos copos de vinho do Porto e a conversa autocomplacente da elite de Lisboa. Leonor e Gaspar estavam sentados numa mesa nas traseiras, um desprezo claro e deliberado de Fernando e da sua mãe. Estavam localizados com primos distantes e alguns dos amigos menos importantes de Isabel. Supunha-se que era um insulto, uma despromoção para a lista B das suas vidas. Gaspar, no entanto, pareceu achá-lo divertido. A melhor vista do teatro é da última fila. Ele sussurrou para ela enquanto se sentavam, um brilho nos seus olhos. O jantar foi marcado por uma série de brindes aduladores. O colega de Fernando, um membro do conselho chamado Marcos, falou eloquentemente da ambição e do impulso de Fernando. O pai de Isabel, um homem brusco e imponente, deu as boas-vindas a Fernando, a família do Vale, e falou em fundir não apenas as suas famílias, mas os seus ativos comerciais. Cada discurso era uma variação sobre o mesmo tema: riqueza, poder e status. Era uma celebração não do amor, mas de uma aquisição bem-sucedida. Leonor debicou o seu bacalhau, sentindo o peso do julgamento coletivo da sala. Podia sentir os olhares curiosos, ouvir as conversas sussurradas. Aquela é a ex-noiva dele? Quem é aquele homem com ela? Ela parece surpreendentemente bem. Depois foi a vez de Fernando. Ele levantou-se, batendo um garfo no seu copo de cristal, com um amplo sorriso de autossatisfação no seu rosto. Ele pegou na mão de Isabel, levantando-a aos lábios para beijar os seus dedos incrustados de diamantes. A sala ficou em silêncio, pendurada em cada palavra dele. Uau! Ele começou, a sua voz a ressoar pelo sistema de som. Simplesmente uau! Olhem para a minha noiva! Ele sorriu para Isabel, que corou com coqueteria. Sou o homem mais sortudo do mundo ou quê? Uma ronda de aplausos e vivas. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Continuou ele, o seu olhar a percorrer a sala. Os nossos amigos, a nossa família. Este dia é o começo do resto da minha vida. Uma vida melhor, uma vida pela qual trabalhei muito. Os seus olhos, por um breve momento calculado, pousaram na mesa de Leonor. Foi um gesto diminuto, quase imperceptível, mas ela sentiu-o como um golpe físico. Ele estava a falar dela, estava a enquadrar o relacionamento deles como o antes do seu glorioso depois. Isabel mostrou-me o que significa ter uma verdadeira parceira, continuou ele, a sua voz carregada de emoção teatral. Alguém que te inspira, que te impulsiona, que partilha a tua visão para o futuro. Hoje não estamos apenas a começar um relacionamento, estamos a construir um império marítimo. Depois ele lançou-se num monólogo detalhado e vergonhoso sobre os seus planos futuros. Ele gabou-se da casa que estavam a construir em Cascais, uma monstruosidade de pedra e vidro com uma cavalariça para 14 cavalos. Falou da sua viagem de glória, uma viagem de 3 semanas, sem poupar despesas pelos entrepostos mais exclusivos do Pacífico Sul, começando com uma vila privada sobre a água em Goa.
Só o melhor para minha Isabel, disse ele, estufando o peito. Ela merece o mundo e eu vou dar-lhe. Foi uma aula magna de ostentação narcisista disfarçada de discurso romântico. Ele estava a esfregar o seu sucesso na cara de todos, mas as suas palavras eram dirigidas diretamente a uma pessoa. Ele estava a torcer a faca, garantindo que ela percebesse o quanto a vida dele era melhor sem ela. Leonor sentiu a velha vergonha familiar apoderar-se dela. A sensação de ser pequena e insignificante que ele tinha sido tão bom a incutir nela. Instintivamente, olhou para o seu prato, querendo desaparecer, mas depois sentiu uma suave pressão no seu joelho. Era a mão de Gaspar, um toque breve e firme. Ela olhou para ele. Ele não estava a olhar para ela. O seu olhar estava fixo em Fernando, a sua expressão indecifrável. Não havia raiva nem pena. Apenas um foco tranquilo e intenso, como um mestre de xadrez a observar o seu oponente fazer um movimento tolo e previsível. O gesto silencioso foi tudo o que ela precisava. Foi um lembrete. Você já não é essa pessoa. Ele não tem poder sobre você. Ela levantou o queixo. Encontrou o olhar de Fernando do outro lado da sala e manteve-o. Não sorriu. Não franziu a testa. Simplesmente olhou para ele. A sua expressão neutral, calma e imutável. Ela não lhe daria a satisfação de a ver desmoronar-se. Fernando, ao ver que a sua flecha verbal tinha falhado, hesitou um segundo antes de terminar o seu discurso com um brinde final e estrondoso para ele e a sua noiva. Ao sentar-se, a sala irrompeu em aplausos. A banda começou a tocar e o feliz casal dirigiu-se à pista de dança para a sua primeira dança. O resto da noite decorreu num nevoeiro de cortesias forçadas. Pessoas da sua vida antiga aproximaram-se da sua mesa. A curiosidade delas superou-as. Ofereceram cumprimentos desajeitados, os seus olhos a ir e vir entre Leonor e Gaspar, a tentar montar o puzzle. A mãe de Fernando, Dona Elvira, foi a mais direta. Ela investiu enquanto Gaspar estava lá fora a buscar bebidas, o seu sorriso tão afiado quanto vidro partido. Leonor querida, disse ela, os seus olhos a catalogar cada detalhe do vestido de Leonor. Já passou algum tempo. Você parece bem. A palavra estava carregada, como se o seu bem-estar fosse um desenvolvimento surpreendente e ligeiramente inconveniente. Dona Elvira, respondeu Leonor, a sua voz uniforme, é uma cerimônia bonita. Sim, não é? Fernando e Isabel têm um gosto requintado. Eles são um par perfeito, um par poderoso. Ela fez uma pausa. O seu olhar dirigiu-se ao bar onde Gaspar estava à espera. E quem é o seu amigo? Ele está nos negócios? A pergunta era uma investigação pouco velada sobre o seu patrimônio líquido. O nome dele é Gaspar, disse Leonor simplesmente. E sim, pode-se dizer que sim. Antes que Dona Elvira pudesse investigar mais, Gaspar regressou, entregando a Leonor um copo de vinho do Porto. Ele acenou educadamente para Dona Elvira. Dona Vaz, eu estava a admirar os arranjos florais, espetaculares. Dona Elvira, momentaneamente desarmada pelo seu charme e tratamento direto, apenas conseguiu esboçar um sorriso tenso. Sim, bem, o pai de Isabel tem uma conexão. Claramente estava nervosa, incapaz de o colocar na sua hierarquia social cuidadosamente construída. Gaspar era uma anomalia, uma variável que ela não conseguia explicar, e isso a inquietava. Ela fez uma retirada apressada, murmurando algo sobre a necessidade de falar com o catering. Ela parece encantadora, disse Gaspar secamente enquanto se sentava. Leonor soltou uma pequena risada. A tensão finalmente quebrou-se.
Ela é a razão pela qual Fernando é como é. Ah, o código-fonte! Ele acenou, tomando um gole da sua bebida. Isso explica muita coisa. Observaram Fernando e Isabel a moverem-se pela sala, absorvendo a adoração, a imagem da felicidade perfeita. Mas Leonor, conhecendo Fernando como conhecia, podia ver as rachaduras na fachada. Viu como os olhos dele continuavam a voltar para a mesa deles, a ligeira e persistente carranca, que lhe enrugava a testa sempre que olhava para eles. Ele tinha orquestrado todo este evento para ser a sua coroação. E a presença da sua ex-noiva, supostamente quebrada, aparecer radiante e feliz, com um homem seguro e misterioso, era uma nota discordante na sua sinfonia de sucesso. A bomba relógio de Fernando estava preparada e, à medida que a noite avançava, alimentada por vinho caro e pela adulação da multidão, Leonor teve a sensação de que era apenas uma questão de tempo até que explodisse. Simplesmente não percebeu que a pessoa que segurava o detonador não era Fernando. Era o homem tranquilo e discreto, sentado ao seu lado. A explosão chegou. Como sempre acontecia com Fernando, quando ele sentia que o seu foco se atenuava. O bolo tinha sido cortado, uma imponente criação de 8 andares que provavelmente custava mais do que a carruagem de Leonor. A banda tocava uma canção folclórica genérica e animada, e a pista de dança estava cheia de convidados ligeiramente ébrios. Fernando, nunca dos que deixavam passar uma oportunidade para um monólogo, arrebatou o microfone ao vocalista principal da banda. "Olhem todos! Posso ter a vossa atenção por mais um minuto?" Ele gaguejou ligeiramente, com uma camada de suor na testa. Isabel agarrou-se ao seu braço, parecendo um pouco cansada da constante necessidade de audiência do seu noivo. "Eu só quero dizer do fundo do meu coração", começou a sua voz a ressoar pelo salão de banquetes, "que este foi o melhor dia da minha vida." Ele fez uma pausa para o efeito e só vai melhorar. "Amanhã a minha linda noiva e eu," ele fez um gesto grandioso para Isabel, "estamos a ir para Goa, no nosso caraque privado, claro. Uma pequena prenda do meu novo sogro." Ele piscou o olho ao pai de Isabel, que sorriu com orgulho. "E queremos que todos aqui também tenham um tempo igualmente incrível nas vossas próprias viagens de glória. Ou, sabem, apenas umas férias regulares para aqueles de vocês que já estão emparelhados." Ele riu-se e alguns dos seus colegas aplaudiram em apoio. Foi uma tentativa desajeitada e arrogante de ser magnânimo, mas na verdade era apenas mais uma forma de se gabar da sua própria boa sorte. Depois ele olhou com foco laser diretamente para a mesa de Leonor. O sorriso no seu rosto era pura malícia, não adulterada. "Até tu, Leonor", disse ele à sala inteira virando-se para olhar para ela. "Espero que o teu amigo te possa levar a algum lugar agradável. Talvez um fim de semana no Algarve. Ouvi dizer que é adorável nesta altura do ano." O insulto foi impressionante na sua crueldade. Ele estava a humilhá-la publicamente, reduzindo-a a ela e a Gaspar a uma imitação barata da sua própria vida extravagante. A comparação, o seu caraque privado para Goa versus uma hipotética viagem de fim de semana pela costa, foi projetada para a humilhar na maior escala possível. O ar na sala ficou denso com a tensão. Os convidados mexeram-se desconfortavelmente. Leonor sentiu um rubor quente de vergonha subir pelo seu pescoço. As suas mãos fecharam-se em punhos no seu colo. Esta era a execução pública final. Ela estava prestes a levantar-se para fazer. Não tinha a certeza do que. Atirar-lhe a sua bebida, gritar, simplesmente sair de cabeça erguida.
Mas antes que pudesse mover-se, Gaspar colocou uma mão no seu braço, uma ordem silenciosa para que permanecesse sentada. Depois ele levantou-se. Não se moveu com agressividade, simplesmente se pôs de pé, com a mesma graça sem pressa que tinha mostrado toda a noite. Ele era uma cabeça mais alto do que a maioria dos homens na sala, e a sua presença tranquila instantaneamente atraiu mais atenção do que os gritos ébrios de Fernando. Fernando, atordoado por alguém se ter atrevido a interromper o seu momento, olhou fixamente para ele. "Posso ajudá-lo, meu amigo?" Gaspar sorriu, uma expressão tranquila, quase gentil. "Sim, pode", disse ele. A sua voz, mesmo sem microfone, espalhou-se pela sala em silêncio com perfeita clareza. "Primeiro, gostaria de o felicitar. Foi uma bela cerimônia." Fernando parecia nervoso. Esta não era a reação que ele esperava. "Obrigado." Em segundo lugar, continuou Gaspar, o seu olhar a percorrer a sala antes de voltar a pousar em Fernando. "Gostaria de pedir desculpa. Receio que a minha amiga aqui," ele fez um gesto para Leonor, "tenha sido um pouco negligente nas suas apresentações." Depois virou-se ligeiramente para se dirigir a toda a sala. "Boa noite a todos. Para aqueles que não tive o prazer de conhecer, o meu nome é Gaspar Cruz." Alguns murmúrios educados e confusos. O nome não significava nada para a maioria deles. Mas depois os olhos de Gaspar encontraram o pai de Isabel, o magnata mercantil, o senhor do Vale. "Senhor do Vale", disse Gaspar, fazendo um ligeiro e respeitoso aceno. "Um prazer vê-lo novamente. Espero que esteja bem." O senhor do Vale, que tinha estado a observar com tédio divertido, de repente sentou-se direito. Os seus olhos arregalaram-se, um flash de reconhecimento. Depois a surpresa apareceu no seu rosto. "Cruz", disse ele, a sua voz um murmúrio baixo de incredulidade. "Gaspar Cruz, do Consórcio de Comércio Cruz." Uma onda de sussurros percorreu a sala. O Consórcio de Comércio Cruz não era apenas uma empresa, era um império global de portos de luxo, entrepostos e propriedades exclusivas. Eram o padrão ouro, o nome que fazia com que até o dinheiro antigo, como os do Vale, se sentasse e prestasse atenção. Gaspar Cruz não era apenas um comerciante. Ele era o comerciante. Um homem que comprava e vendia lugares como o Mosteiro dos Jerônimos por diversão. Gaspar esboçou um sorriso modesto. "O próprio. Devo dizer que fez um trabalho maravilhoso com as renovações da sua propriedade em Paris. Ficamos muito impressionados." O senhor do Vale estava sem palavras. Olhou para Gaspar, depois para Leonor, depois novamente para Gaspar. As engrenagens do seu poderoso cérebro a girar furiosamente. Fernando ficou ali, microfone na mão, o seu rosto uma máscara de confusão total. Olhou do seu novo sogro para Gaspar, sem compreender completamente a magnitude do que estava a acontecer. Espere, vocês os dois se conhecem?" Gaspar finalmente voltou a sua atenção para Fernando, a sua expressão agora com um toque de pena. "Sim. E isso leva-me ao meu terceiro ponto, a sua viagem de glória." Ele fez uma pausa, deixando o silêncio estender-se. "Goa é encantadora. Conheço bem o resort. De facto, a minha empresa é a proprietária quando um ofegar coletivo percorreu o salão de banquetes. Foi um estrondo sônico de espanto e compreensão. O maxilar de Fernando literalmente caiu. O microfone escorregou ligeiramente da sua mão suada. "Embora eu tenha certeza de que você e a sua encantadora noiva terão um tempo maravilhoso", continuou Gaspar, a sua voz tão suave quanto seda. "Você mencionou que queria que todos aqui
também tivessem uma viagem de glória incrível, e eu acho que é uma ideia maravilhosamente generosa. Fiquei tão comovido com o sentimento, de facto, que gostaria de ajudar a torná-lo realidade. Ele levou a mão ao bolso interior do seu casaco e tirou um elegante cheque preto. Em nome da minha maravilhosa parceira Leonor, e meu, disse ele, os seus olhos encontrando os dela e dando-lhe um sorriso caloroso e tranquilizador que fez o seu coração palpitar. Gostaríamos de oferecer um presente a todos os casais felizes aqui esta noite. Ele clicou numa caneta. Como presente de posse, nós pagaremos todas e cada uma das vossas viagens de glória. Todos vocês. Silêncio! Silêncio absoluto. A banda tinha parado de tocar, os empregados tinham parado de servir. Cada pessoa na sala estava congelada, olhando para Gaspar como se ele acabasse de anunciar que era de outro planeta. A minha assistente, disse Gaspar calmamente, como se estivesse a falar do tempo. Estará junto à mesa de presentes para anotar os vossos nomes e destinos preferidos. Qualquer porto, qualquer entreposto, em qualquer parte do mundo que faça parte do portfólio Cruz, e eu garanto-vos as vossas opções são extensas, está à vossa disposição. Por 3 meses, todas as despesas pagas. Terminou com um floreio, olhando diretamente para Fernando, o general presunçoso e arrogante que tinha tentado menosprezar Leonor. Assim, por favor, Fernando, terminou Gaspar, a sua voz a ressoar com um poder tranquilo e inabalável. Aproveite e envie-nos um mapa naval. Depois ele sentou-se calmamente, pegou na mão de Leonor entre as suas e levou-a aos lábios para um suave beijo. Um gesto de profunda intimidade e solidariedade. A sala permaneceu em silêncio por mais um instante e depois explodiu, não em aplausos, mas numa cacofonia caótica de conversa excitada, incredulidade e sussurros frenéticos. Os convidados estavam de pé, a olhar uns para os outros, para Fernando, para Gaspar e para Leonor. A mesa da lista B, desprezada nas traseiras, tinha se tornado subitamente o centro do universo. Fernando ficou congelado no palco, o seu rosto pálido e flácido. O microfone pendia languidamente ao seu lado. Parecia ter sido atingido fisicamente. O seu grande gesto, o seu momento de triunfo supremo, não só tinha sido sequestrado, como tinha sido total e completamente aniquilado por um gesto tão extravagante, tão impossivelmente grandioso, que fazia com que a sua própria ostentação parecesse um jogo de criança. Ele tinha tentado troçar de Leonor com um fim de semana no Algarve, e o seu acompanhante, por pena, tinha acabado de comprar a toda a sala uma viagem para o paraíso. A bomba tinha explodido e as consequências seriam espetaculares. O silêncio que se seguiu às palavras de Gaspar não foi vazio. Foi uma entidade física, um vácuo, que sugou todo o ar e a energia atordoada do salão de banquetes. Durante 3 segundos completos, 500 pessoas estiveram unidas num único estado, partilhado de incredulidade suspensa. Leonor viu nos seus rostos os sorrisos congelados das damas de honra, os empregados a segurar garrafas a meio de servir, a expressão desconcertada na cara do líder da banda. A mão de Isabel ainda estava agarrada ao braço de Fernando, mas o seu sorriso perfeitamente pintado tinha se transformado numa máscara quebradiça e frágil, os seus olhos arregalados com um pânico incipiente. Depois o vácuo colapsou e o caos precipitou-se. Não foi uma construção lenta, foi uma explosão. Um rugido de conversa excitada e incrédula irrompeu, uma onda de som que embateu pela sala. A atmosfera, cuidadosamente curada de decoro opulento, evaporou-se, substituída pela energia frenética de uma bolsa de comércio. As pessoas estavam de pé, virando-se para os seus vizinhos,
os seus rostos iluminados com uma possibilidade dourada e gananciosa. Ele disse qualquer entreposto? Gritou uma mulher perto da sua mesa, agarrando o braço do seu marido. Henrique, vamos para as Seychelles. Esqueça as Seychelles. Estou a pensar nas ilhas de Cabo Verde, respondeu ele, os seus olhos a brilhar. A mesa da lista B, outrora uma ilha de exílio social, era agora o epicentro do terremoto. Uma multidão começou a formar-se, uma atração magnética que puxava os convidados de todos os cantos do salão de banquetes. Leonor observou atordoada como os próprios colegas de Fernando, homens que lhe tinham dado palmadinhas nas costas momentos antes, agora se empurravam uns aos outros para ver melhor Gaspar, as suas expressões uma mistura de espanto e inveja. Pelo canto do olho, Leonor viu uma mulher com um vestido preto austero materializar-se na mesa de presentes. Ela era perspicaz, eficiente e movia-se com uma precisão militar que instantaneamente cortou o caos. A assistente de Gaspar abriu um tablet elegante, o seu ecrã a brilhar na penumbra, e uma voz calma e autoritária cortou o bolso de ruído mais próximo. Se puderem, por favor, formem uma fila ordenada. Terei todo o prazer em recolher os vossos dados. Tenham em mente o vosso destino preferido e as datas de viagem. Esta mulher, esta aparição repentina de pura competência, tornou a promessa de Gaspar assustadoramente real. Isto não era um gesto ébrio e grandioso, era uma operação logística já em andamento. Do outro lado da sala, Leonor viu o senhor do Vale, o patriarca, a mover-se com determinação. Ignorou a sua filha, que agora sussurrava freneticamente para um Fernando com o rosto de pedra. Ignorou a sua esposa, que se abanava dramaticamente. Atravessou a multidão que se abria como um tubarão, os seus olhos fixos num alvo. Parou na mesa deles, os convidados restantes a silenciarem-se à sua passagem. Cruz, disse ele, a única palavra, uma ordem de atenção. A sua voz era um rosnado baixo de respeito e cálculo. Essa foi uma jogada infernal. Gaspar inclinou a cabeça, a imagem da calma no meio da tempestade. Apenas um presente de posse, Carlos. Deve-se sempre ser generoso em ocasiões tão felizes. O uso do nome próprio do Senhor do Vale foi um sinal subtil, mas claro, da sua igualdade. Os olhos do Senhor do Vale estreitaram-se. Ele não estava lá para cortesias. O meu novo general, disse ele. O termo pingando um desprezo recém-descoberto está claramente fora do seu elemento, não entende o terreno em que está a jogar. Ele deu a Leonor um olhar longo e duro, uma reavaliação completa, a ter lugar por trás dos seus olhos frios. Ele estava a vê-la não como a primeira noiva descartada, mas como a parceira de um homem que podia manusear este tipo de poder. Parece que a senhorita tem um controle muito melhor das alianças estratégicas. Ele não esperou por uma resposta. O meu escritório ligará para o seu escritório na segunda-feira. Discutiremos Bahia. Ele virou-se e partiu, deixando um rasto de implicações no seu rasto. Ele não tinha vindo apenas para falar de negócios. Ele tinha vindo para sinalizar uma mudança de lealdade. O valor de Fernando tinha acabado de despencar, enquanto o de Leonor tinha disparado. O barulho, os corpos apertados, o peso de centenas de olhos, de repente foi demais. O ar parecia denso e sufocante. A euforia de Leonor transformou-se numa onda de ansiedade. Sentiu-se como uma amostra num frasco. A etiqueta de repente mudou de digna de pena para inestimável. Ela inclinou-se para Gaspar, a sua voz um sussurro desesperado, perdido no clamor. Gaspar, não consigo respirar. Podemos ir, por favor? Ele olhou para ela
e toda a diversão e controlo frio da sua expressão derreteram-se, substituídos por uma genuína preocupação. Ele viu o pânico nos seus olhos, o ligeiro tremor nas suas mãos. Sem dizer uma palavra, ele acenou, colocando uma mão tranquilizadora nas suas costas. Claro, vamos tirá-la daqui. Ele levantou-se e a sua pura presença foi suficiente para abrir um pequeno espaço à sua volta. Ele deu à sua assistente um aceno discreto e ela, sem levantar os olhos do seu tablet, devolveu um aceno infinitesimal. A operação continuaria sem ele. Enquanto começavam a mover-se em direção à saída, Fernando interceptou-os. Ele lançou-se de lado, bloqueando o caminho deles. A aparência impecável tinha desaparecido completamente. O seu rosto estava vermelho, manchado e furioso. Os seus olhos selvagens com uma mistura de raiva e desespero. Vocês não vão a lado nenhum. Sibilou a sua voz tensa e venenosa. Ele estava a direcionar a sua fúria para Gaspar, mas os seus olhos estavam fixos em Leonor. O que foi aquilo? Algum tipo de piada de mau gosto? Posso ajudá-lo, meu amigo? Respondeu Gaspar, a sua voz perigosamente tranquila. Ele moveu-se para ficar ligeiramente à frente de Leonor, um escudo humano. Agora, se nos dão licença... Não, a voz de Fernando quebrou-se. Esta era a minha noite, a minha e da Isabel. E tu? Tu entras aqui com ele? Ele apontou para Gaspar. Quem é ele? Algum conde que desenterraste para me fazer ciúmes? O teu orgulho é realmente tão patético? Ele deu um passo mais perto de Leonor, o seu rosto contorcido numa careta que ela conhecia muito bem. Era o olhar que ele lhe dava quando estava prestes a despedaçá-la para lhe lembrar o seu lugar. Eu disse-te, Leonor, eu disse-te durante a separação, que não serias nada sem mim, que não tinhas ambição, nem impulso. Então, o que é isto? Pensaste que esta grande e patética fantasia de vingança me provaria que eu estava errado? As suas palavras, destinadas a serem punhais, agiram em vez disso como um catalisador. Não a feriram, cauterizaram a última das suas velhas feridas. Tudo o que ele dizia, que ela não era nada, que isto era sobre ele, que a sua única motivação podia ser uma patética necessidade da sua aprovação. Era o mesmo guião que ele a tinha forçado a viver durante anos. E naquele momento, ela tinha terminado com isso. Ela saiu de trás da postura protetora de Gaspar. Ela enfrentou o seu ex-noivo, não com raiva, mas com um profundo e enraizado cansaço que deu lugar a uma determinação férrea. Você está errado, Fernando, disse ela. A sua voz não era alta, mas era clara e firme, cortando a sua raiva. Você está errado em tudo. Você pensa que isto era sobre você? Esse sempre foi o seu problema. Você pensa que o mundo inteiro gira em torno do seu ego, da sua ambição, das suas necessidades? Ela respirou fundo, sentindo o chão firme sob os seus pés pela primeira vez em anos. Você não só me disse que eu não tinha ambição. Você ativamente a esmagou. Cada ideia que eu tinha era tola. Cada sucesso era sorte. Você disse-me que eu não era nada sem você por tanto tempo, que eu realmente comecei a acreditar nisso. Você convidou-me para aqui esta noite, não para partilhar a sua felicidade, mas para testemunhar a minha irrelevância. Você queria ver o fantasma do seu passado, quebrado e triste, para poder sentir-se como um rei. Ela olhou-o diretamente nos olhos e pela primeira vez viu-o não como o homem poderoso e intimidante que lhe tinha partido o coração, mas como um menino pequeno e inseguro, aterrorizado de ser visto como comum. Mas eu não sou um fantasma, Fernando, e você não é um rei. Você é apenas um homem tão aterrorizado pela sua própria insuficiência
que tem de construir uma fortaleza de dinheiro e elogios à sua volta. Ela fez um gesto em direção ao salão de banquetes caótico. Isto não é vingança. Eu estou tão longe de querer vingança de você. Isto é simplesmente a minha vida, uma vida da qual você já não é a personagem principal. Você nem sequer é uma personagem secundária. Você é apenas parte da história de fundo. Ela proferiu a última frase com uma quietude final que foi mais devastadora do que qualquer grito. Assim, aproveite a sua fortaleza, Fernando. Eu realmente espero que ela o mantenha aquecido à noite. Sem outro olhar, ela virou as costas ao rosto dele, atordoado e cinzento. Pegou no braço de Gaspar, uma afirmação silenciosa da sua parceria, e juntos caminharam. Moveram-se pelo grande salão de banquetes, o mar de convidados boquiabertos e sussurrantes abrindo-se para eles como por magia. Passaram pelo imponente bolo, pela mesa de presentes onde agora se tinha formado uma fila, pela grande entrada e saíram para o ar fresco e libertador da noite. O cocheiro, com os olhos arregalados pela reverência recém-descoberta, quase tropeçou para trazer a carruagem. Enquanto deslizavam para o interior silencioso e com cheiro a couro, a pesada porta fechou-se com um baque surdo, selando o ruído e o drama do mundo que tinham acabado de deixar para trás. Leonor encostou a cabeça no assento, fechando os olhos e exalando um suspiro longo e lento. Era o som de um peso a ser levantado, de uma corrente a ser quebrada. — Você está bem, Leonor? Perguntou Gaspar, a sua voz uma âncora suave no silêncio. Ela abriu os olhos e virou-se para ele. Um sorriso genuíno e sem encargos tocou os seus lábios. — Eu estou melhor do que bem, disse ela, a sua voz cheia de um espanto tranquilo. — Eu estou livre. Ela olhou para ele. O homem que tinha orquestrado esta noite louca, brilhante e que lhe tinha mudado a vida. Por que, Gaspar? Por que faria tudo isso por mim? Ele olhou para ela, a sua expressão séria, o seu olhar direto. Fernando Vaz e homens como ele acreditam que o valor de uma pessoa pode ser medido numa folha de balanço. Ele tentou defini-la pelo que ele acreditava que lhe faltava. Eu simplesmente forneci uma refutação na única linguagem que ele estava equipado para entender. Ele fez uma pausa, a sua mão a cobrir a dela no assento entre eles. O seu toque era quente e firme. Mas a verdadeira razão é que eu conhecia uma mulher com um olho incrível para o design, uma mente perspicaz e uma força tranquila que ela não parecia reconhecer em si mesma. Eu não fiz isto por você, Leonor. Eu apenas criei as circunstâncias para que você o fizesse por si mesma. Todo o poder naquela sala esta noite foi seu. As suas palavras pousaram sobre ela, uma verdade tão profunda que quase a fez chorar. Ele não a tinha resgatado. Ele simplesmente tinha segurado um espelho e lhe tinha mostrado a rainha que sempre esteve lá. Enquanto a carruagem se movia silenciosamente pelas ruas reluzentes de Lisboa, Leonor soube que isto não era um final. Era um começo, uma nova história numa página em branco à espera de ser escrita. E pela primeira vez, ela estava a segurar a pena. E foi assim que uma única noite mudou tudo. Não era sobre o dinheiro ou os presentes luxuosos. Era sobre uma mulher a recuperar o seu poder e a aperceber-se de que a sua história era dela para escrever. Fernando queria ser o rei do seu próprio mundo, mas ele esqueceu que as pessoas mais poderosas são aquelas que não precisam de uma coroa para saber o seu valor. Leonor saiu naquela noite, não com um coração vingativo, mas com um coração livre.
O que acharam da jogada de mestre de Gaspar? Acham que Fernando mereceu essa humilhação? Deixem as vossas opiniões nos comentários abaixo. Se adoram histórias de grandes regressos e um karma doce, certifiquem-se de dar um gosto nesse botão de gosto. Compartilhem esta mensagem com alguém que precise de uma dose de drama. E não se esqueçam de apoiar o Consórcio de Comércio Cruz para mais histórias inesquecíveis da vida real. Temos muito mais para contar.